Quando a mãe morreu, o pai expulsou os filhos de casa, e anos depois, eles voltaram para se vingar. Guilherme e a irmã foram expulsos de casa pelo próprio pai, e tudo isso aconteceu depois que sua amada mãe morreu. Com isso, contra todas as probabilidades, os irmãos sobreviveram e seguiram em frente na vida depois de tudo o que passaram. Alguns anos depois, eles retornaram para se vingar das maldades de seu pai. A seguinte história inicia assim. Catarina e Antônio eram um casal que se apaixonou à primeira vista. Desde então, eles estiveram sempre juntos. No início, a relação entre esses jovens estava a mil maravilhas, tudo era um mar de rosas, porém, aos poucos, Antônio começou a mostrar sua verdadeira identidade, revelando-se um homem bruto, raivoso e violento que perdia a paciência com facilidade. Muitas vezes, Catarina quis terminar o relacionamento com ele, mas Antônio sempre prometia que mudaria para melhor, e então, após alguns meses de namoro, nasceu o primeiro filho do casal. Antônio ficou muito feliz com a chegada do primeiro filho, principalmente por ser menino. Esse era o seu maior orgulho, porém, quando seu filho tinha 1 ano de idade, o pai começou a brigar com Catarina por causa de um ciúme incontrolável e possessivo que se tornou insuportável para a mulher. As coisas se tornaram diferentes para Catarina. Ela tinha medo de se separar de Antônio, pois não trabalhava, não por falta de vontade de trabalhar, mas não davam muita chance a uma mulher com um bebê de apenas 1 ano. Então, ela acabou tendo que aturar o abuso e maus tratos do seu marido. Alguns anos mais tarde, depois da chegada de Guilherme, Catarina engravidou sem um planejamento prévio. Quando ela contou a Antônio, ele se recusou a reconhecer o futuro bebê como seu. A gravidez de Catarina tornou-se uma provação total e um terror psicológico na vida dela. Quando chegou o dia do nascimento do segundo filho, Antônio não estava presente, nem ao menos ele foi ao hospital. Ele esperou que Catarina retornasse para casa, e seu desprezo por ela ficou ainda mais evidente quando a viu voltando com uma garotinha nos braços. Nesse momento, ele não disse nada além de palavras ofensivas para sua esposa, e assim, nesse ambiente hostil, dias viraram meses, e para Catarina cada dia era um sacrifício em conviver com tudo aquilo. Ela queria deixar Antônio sozinho, mas não queria deixar o filho. Então, aproveitava a oportunidade quando Antônio não estava para procurar emprego na cidade. Infelizmente, ninguém quis contratá-la quando sabiam de seus 2 filhos. Muitas vezes, as oportunidades eram recusadas e a jovem mãe não podia ao menos demonstrar suas aptidões como profissional. Catarina estava procurando um trabalho há dias, até que algo aconteceu. Antônio surpreendeu a esposa com as crianças na rua, e quando perguntou o que ela estava fazendo, ela ficou tão nervosa que nem soube o que responder a ele. Antônio começou a acusá-la de traição, jogando na cara dela que aproveitava o tempo que ele estava trabalhando para ver o amante dela. Mesmo que ela negasse suas acusações, ele continuava a insultá-lo em frente a seus filhos e das pessoas que passavam por aquela rua, causando assim, uma enorme frustração a Catarina. A partir desse dia, a vida da mulher piorou drasticamente em todos os sentidos. Não passava um dia sem que ela fosse humilhada pelo marido. Ela não sabia como escapar desse inferno em que estava vivendo. Cansada de tudo aquilo que estava passando há anos, Catarina se viu encurralada, e toma uma decisão que lhe custaria a sua própria vida. Numa determinada noite, enquanto todos da família dormiam, ela partiu desse mundo, deixando seus 2 filhos, de 9 e 6 anos, aos cuidados do pai. As autoridades foram acionadas, e quando chegaram à casa da família, conduziram uma investigação, e finalmente, concluíram que Catarina havia tomado essa decisão sozinha. As crianças ficaram na responsabilidade de Antônio, que garantiu às autoridades que os seus filhos seriam bem cuidados e que nada iria acontecer a eles. No entanto, com o passar do tempo, o tratamento de Antônio para com as crianças tornou-se repulsivo e sem emoção. Ele estava farto deles e decide, sem hesitar, expulsá-los de casa, deixando as crianças na rua. Quando seu filho mais velho,
Guilherme, implorou ao pai para não deixar ele e sua irmã sozinhos na rua. Antônio respondeu que ele não era seu pai e que sua mãe tinha muitos amantes, e eles deveriam procurar seu verdadeiro pai, já que a casa jamais voltaria a ser o lar deles novamente. O pequeno Guilherme ouviu e entendeu claramente cada palavra de seu pai, mesmo sendo criança, então ele teve que levar sua irmã mais nova, Milena, para sobreviverem na rua. Os irmãos começaram a vagar pelas ruas sem comer por dias, até que uma mulher de grande coração se aproximou das crianças e lhes deu comida e algumas moedas como esmola. Guilherme sabia que o pouco dinheiro que tinham não duraria tanto, então resolveu comprar um saco de balas e começar a vendê-las para pessoas que passavam pelas ruas e praças próximos. Eles sobrevivem dia após dia graças a isso e a algumas esmolas de outras pessoas que os viam nos sinais e esquinas da cidade. Sem pensar, Guilherme cuidou de sua irmã, lutando todos os dias para que nada faltasse para ela. Apesar da instabilidade e dos desafios apresentados em sua vida, ele conseguia estudar nas horas vagas. O garoto era um aluno tão bom que seus professores resolveram ajudar, e permitiram que ele e sua irmã ficassem numa sala onde guardava materiais que não usava mais. Ambos agora tinham um teto e não precisavam mais sofrer nas ruas nas noites frias. Guilherme concluiu seus estudos na escola e lá trabalhou, dando a Milena a oportunidade de seguir seus passos. Dessa forma, os anos se passaram, o jovem ajudava a irmã o tempo todo e, por causa de sua perseverança e determinação, tornou-se um excelente advogado, e Milena logo se formou para ser uma excelente enfermeira. Por todos esses anos, Guilherme estava totalmente certo de que seu pai tinha sido culpado pela decisão que sua mãe tomou, então faria todo o necessário e possível para que ele pudesse receber o que merecia. O jovem advogado começou a investigar incansavelmente, e conseguiu descobrir que seu pai tinha 2 filhas com outra mulher. Uma delas, que era um ano mais nova que Milena, infelizmente faleceu. A outra era 2 anos mais velha que Guilherme. Isso era a prova de que Antônio havia sido infiel com Catarina, e que todas aquelas acusações em relação a ela, não passavam de uma camuflagem para esconder as suas próprias infidelidades, sendo assim, um traidor para toda a família. Guilherme conseguiu entrar em contato com a mulher que atualmente estava separada de Antônio. Ela contou a ele todos os seus sofrimentos com aquele homem violento. O jovem lhe confessou que sua mãe também já tinha passado por isso, e que todo o inferno que ela passou a levou a uma decisão fatal. Guilherme pediu a essa mulher um grande favor. Queria condenar Antônio por todo o sofrimento que causará à sua mãe. Mas, para isso, ele precisava de provas. A mulher não aceitou, ela tinha medo que Antônio se vingasse dela, porém Guilherme garantiu que cuidaria dela e de sua filha. A mulher tinha medo que no futuro, Antônio fizesse algo com ela ou com sua filha. Porém, depois de muita conversa com Guilherme, a senhora aceitou o pedido de Guilherme, e com isso, foram juntos denunciar Antônio à polícia. As autoridades tomaram conhecimento e foram à casa de Antônio pouco depois. Ele estava voltando para casa depois do trabalho. Aparentemente, a vida tinha lhe cobrado seu preço, pois ele passou de encarregado para um varredor de rua para poder se sustentar. Antônio ficou surpreso ao ver tantos carros de polícia, mas ficou ainda mais surpreso ao ver Guilherme e Milena, 2 crianças que ele havia mandado para a rua anos atrás. Guilherme e sua irmã contaram ao seu pai que depois de todos esses anos estavam voltando para se vingar do que ele havia feito a eles e à sua mãe, mas acima de tudo, para fazer justiça da maneira mais correta possível. Assim com Catarina e com a senhora, Antônio negou todas as acusações, mas, diante das provas apresentadas por Guilherme, pouco poderia fazer. O homem acabou preso por muitos anos por causar indiretamente a morte de Catarina. Além disso, ele também foi acusado de abuso e violência doméstica contra a mulher e sua filha. Guilherme e Milena levaram a mulher e sua filha para morar com eles, e começaram a criar um carinho muito especial por elas, e isso também era recíproco, criando dessa forma um elo familiar que os uniram. Eles sempre foram gratos à atitude da senhora em fazer a denúncia com seu antigo pai, e com isso,
Seguiram sua vida vivendo como uma família feliz e se apoiando em tudo. Bom amigos, chegamos ao final da história. Deixem aqui nos comentários, qual teria sido a sua atitude em relação ao que foi apresentado. Você teria feito a mesma coisa, ou não? Caso tenha gostado da história, deixa um like, e não se esqueça de se inscrever no canal para novas histórias. Muito obrigado por assistir, um forte abraço. Nos encontraremos no próximo vídeo com muitas histórias surreais.